Retomando as atividades do primeiro Sugar Day. Bem-vindos de volta a esse evento que já é um sucesso, graças ao apoio de todas as entidades envolvidas e ao patrocínio da JRD Comex e da CLI. Antes da gente recomeçar as palestras, vale aquele lembrete, que é super importante. Todas as perguntas para os painéis podem ser enviadas pelo QR Code, que a gente está projetando na nossa tela. E, após o evento, todas as perguntas enviadas vão ser reunidas em um único documento com as respectivas respostas dos palestrantes. Esse material será encaminhado diretamente para o e-mail de todos os inscritos no evento. E a gente vê, a partir de agora, 2 QR Codes. Um é sobre a pergunta que você vai poder mandar e o outro está aberta a pesquisa, para que vocês possam responder a nossa pesquisa de satisfação. A gente agradece se vocês puderem responder também a essa pesquisa. A gente retoma com a palestra Atividades desenvolvidas pelas empresas de supervisão. Chamamos, por gentileza, o Pedro Matos, que é o diretor na Associação das Supervisoras e Controladoras do Brasil e sócio proprietário da Superinspect. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar a minha apresentação fazendo alguns agradecimentos. Primeiramente, a Ângela Quintanilha, pelo convite que me fez para estar presente nesse evento, que para nós das supervisoras é muito importante. Então, muito obrigado a Ângela Quintanilha e à diretoria da AEXA. Segundo, eu queria agradecer à Associação Comercial de Santos. É sempre um prazer estar nessa casa, fazer uma referência ao presidente Mauro Samarco, fazer uma referência a Eduardo Lopes, que é uma pessoa que tem muita atividade dentro da associação, fazer uma referência a Ricardo Melo, e também não podendo deixar de fazer uma referência a todo o staff, e aqui eu agradeço a Karina, a dona Alba, pelo suporte que nos dá sempre que aqui estamos. É sempre um prazer estar contando com a colaboração delas nesses eventos. Terceiro agradecimento ao Ministério da Agricultura. Quer dizer, eu quero fazer um agradecimento a Fernando Guido Penariol, a Rejane, por estarem aqui, e fazer uma menção também ao doutor Hugo Caruso, à doutora Helena Rogéria, a Kalina Leandro, ao doutor Pedro, do Ministério da Agricultura, do Departamento Jurídico, que eu acho que é muito relevante ter aqui essas presenças, a presença do Ministério, que muito nos honra nesse momento. Bem, para falar das supervisoras é algo que muito... Quer dizer, nós temos aqui várias supervisoras e eu vou dividir essa apresentação em 4 etapas. A primeira, fazer com que os senhores conheçam a Associação das Supervisoras. Segundo, dizer de algumas atividades que são desempenhadas pelas supervisoras. Terceiro, trazer 2 questões que hoje nos afligem muito nas supervisoras, que hoje têm nos trazido um grau de preocupação muito significativo. Pois bem, nós começamos com a fundação. A fundação foi em 2010. Então, nós resolvemos nos reunir e, a partir de uma decisão da Bureau Veritas, da Control Union, Cotec, RRMG, SGS Superinspect, nós resolvemos formar a associação. Tínhamos dentro daquela linha do que foi proposto aqui agora recentemente pela Ângela, a criação de uma associação traria uma robustez maior aos nossos pleitos, junto ao Ministério, junto a outros órgãos, e nos pareceu, naquela época, em 2010, muito interessante. Na sequência, nós temos Anspec, Intertec, Control Union e Leão envolvidas hoje na associação. Então, nós hoje reunimos, a associação hoje, indiscutivelmente, reúne 90% dos negócios de supervisão de cargas no Brasil. Todos nós aqui, nós vimos o Beto Mendes, nós vimos todo mundo falar muito de produtividade. É muito legal falar de produtividade, é muito bom, a gente gosta disso porque isso reflete também no nosso negócio. Mas o negócio das supervisoras é fazer qualidade.
E nós fazemos isso com um grau de excelência muito grande hoje no Brasil, tendo uma responsabilidade muito grande de garantir a qualidade de tudo aquilo que é exportado pelo Brasil. Então, percebam a importância que as supervisoras hoje têm no cenário nacional. Avaliem que não tem um grão de soja que saia desse Brasil, um grão de milho, um grão de trigo, um grão de que seja importado, que nós, supervisoras, não estejamos envolvidos. Isso se traduz numa responsabilidade muito grande e nós queremos, naturalmente, que os senhores conheçam essas atividades. Pois bem, o objetivo da associação, o Fernando esteve aqui do Ministério e é uma pessoa que nós devemos muito, né, o Fernando Guido Penariol, porque quem é classificador de grãos tem que, talvez não saiba dessa história, mas o Fernando foi o profissional técnico do Ministério que fez os picados serem divididos por 4. Nós tínhamos um problema muito grande de uma competição junto com o mercado americano, junto com o mercado argentino, e nós levamos esse pleito em 2004 ao Fernando Guido Penariol, e ele, com muita sensibilidade, é a pessoa a quem todos nós, classificadores, devemos agradecer por ter tido a sensibilidade de unificar isso e dividir os grãos picados por 4, permitindo, então, que nós voltássemos, naquela ocasião, a ter a competitividade no mercado mundial. Pois bem, a associação ela tem como propósito, dar apoio técnico não só à iniciativa privada, como também ao poder público. Aí a gente vai falar de legislação brasileira, isso aí depois o Godoy vai falar sobre isso. A minha apresentação está ligada ao Godoy, está ligada também ao Francisco Durê, tá? No sentido de que eles vão falar sobre as questões de qualidade e de amostragem. Então eu também não vou aqui me estender em relação a isso, porque naturalmente esse tema vai ser mais aprofundado por ambos. Mas os senhores conhecem a Instrução Normativa 47, certamente o Godoy vai fazer algumas considerações a respeito disso e serão, sem dúvida, considerações muito relevantes. Os contratos comerciais hoje no Brasil, todas as associadas da associação, elas têm os credenciamentos na Associação de Açúcar de Londres, tanto na Associação de Açúcar Refinado, quanto na açúcar a granel. Nós também temos aí como base o contrato número 11 da Bolsa de Futuros, e temos a B3, que regulamenta o mercado nacional, com negociações, com transações internas no mercado doméstico. Então, é para isso que nós estamos efetivamente voltados quando falamos de contratos comerciais. Com credenciamento, nós temos um cuidado muito grande na associação com relação às questões voltadas para credenciamento das nossas atividades. Então, o que nós temos aos nossos associados? O que nós pedimos aos nossos associados? Que tenham um credenciamento na Associação de Açúcar de Londres, nos parece condição sine qua non para o exercício dessa atividade. As empresas de supervisão também têm um sistema da qualidade, naturalmente. A Ângela, no passado, fez algumas gestões em relação à ISO 17025. Depois o Godoy também vai falar sobre isso, as questões de credenciamento do laboratório, é um tema da palestra dele. Nós também temos aí a ISO 17025 em todos os laboratórios das empresas que são associadas, e nós também temos um credenciamento que nós reputamos muito importante, que é o TIC, que é a organização internacional que congrega as empresas de supervisão. Aí nós temos algumas atividades que nós desempenhamos, que é, por exemplo, pré-inspeção e hose test, quer dizer, nós fazemos isso nas chegadas dos navios. As inspetoras hoje têm essa incumbência de fazer essas inspeções para garantir que o navio esteja em condições quando dá a notificação de prontidão. Então, o navio dá a notificação de prontidão e o exportador contrata a empresa de supervisão para ir lá e garantir que aquele navio oferece efetivamente condições para o carregamento, de tal forma que o exportador tenha a garantia de que aquela notificação é uma notificação válida. Teste de tampas de escotilha. Nós temos tido alguns problemas em relação a essas questões, porque nem sempre essas escotilhas dos navios elas estão em condições adequadas. Então, também as supervisoras têm como atribuição garantir que essas tampas de escotilha estejam estanques,
tenham a devida estanqueidade. O que a gente tem percebido é que nem sempre o navio tem essas condições e as supervisoras, então, fazem as recomendações para que as providências sejam tomadas de tal sorte que a carga esteja preservada no curso da viagem marítima. Então, é uma atividade. Hoje nós temos até um sistema ultrassônico que também faz essa verificação e é uma atividade que a gente julga muito importante para a preservação da carga. Depois nós temos certificado de aferição, todos os certificados, nós temos a emissão dos nossos certificados de peso. Esses certificados de peso são lastreados não só no teste das balanças, que são feitos antes do carregamento, então os supervisores vão ao terminal, fazem testes com peso padrão daquela determinada balança, de tal sorte que garanta que aquele peso está de fato adequado e também, por óbvio, obtendo o certificado de pesagem do Inmetro, que é o órgão metrológico que emite aí o certificado de calibração dessas balanças. Então, isso, nós já vimos dois aspectos. Nós somos demandados para certificado de inspeção de porões e fazemos aquelas duas atividades que eu demonstrei. Certificado de peso, que está lastreado respaldado nessa documentação. Depois nós temos inspeção dos porões na atracação, que é verdadeiramente a inspeção que é feita oficial, ou seja, nós fazemos aquela inspeção prévia lá na chegada do navio, como forma de garantir que a notificação é válida, mas de fato a inspeção que é válida é aquela que é feita com o navio atracado. Então nós vamos a bordo e fazemos então a verificação novamente desses porões para garantir que eles estejam limpos, secos e livres de odor, que é basicamente aquela regra que todos os supervisores sabem para garantir a condição em que o porão se apresenta. Tem aí algumas fotos que eu trouxe, né, para se ter uma ideia do que é o trabalho, onde é que nós estamos, qual é o ambiente que nós trabalhamos. Acompanhamento da operação de pesagem, mais uma vez, esse tem sido um problema para nós. Nós temos tido muitos problemas em relação a essas operações de pesagem, porque nem sempre nós temos aí a sequência dos lotes, quando nós estamos trabalhando em determinado terminal, e aí eu vou abordar isso num pleito que a associação fez junto ao Ministério da Agricultura, para que nós tenhamos, então, a real condição de avaliar os lotes, a sequência dos lotes que estão sendo embarcados, de forma a garantir que aquele peso e a qualidade daquela mercadoria seja efetivamente aquela que está sendo embarcada naquele determinado momento. Acompanhamento da operação de pesagem, coleta de amostras, eu não vou me estender nisso, porque o Francisco Durê vai fazer essa exposição e, naturalmente, ele vai descer a mais detalhes, mas essas coletas de amostras, elas são feitas com base naquilo que preconiza a Associação de Açúcar de Londres, determinadas regras que são seguidas pelas entidades de supervisão e que, naturalmente, conferem a representatividade dessas amostras para os ensaios físico-químicos. Açúcar a granel, eu também não vou, eu trouxe isso, mas vai ser uma parte do Francisco Durê, mas enfim, nós temos um regramento que estabelece como as supervisoras coletam essas amostras, de forma que essas amostras tenham a devida representatividade e sirvam de base para a emissão do certificado de qualidade pelas empresas de supervisão. Açúcar ensacado também, nós ainda temos, o Brasil hoje naturalmente exporta mais o açúcar a granel, mas nós também temos um regramento para a questão de peso e qualidade para açúcar ensacado e também seguimos essas regras que são postas aí pela Associação de Açúcar de Londres. Eu não trouxe container aqui, porque naturalmente eu me estenderia muito, mas naturalmente que tudo isso também, esse regramento, ele vale também para os containers. Lacração de porões é uma atividade que é exercida por nós. Nós lacramos esses porões nos finais das operações, de forma a garantir a integridade dessa carga durante o transporte. Arqueação, draft survey, é aquela que nós fazemos aí, a arqueação dos navios, como forma de garantir que nós acompanhamos isso, porque é o meio pelo qual o comando do navio tem para aferir se o peso da balança está adequado. Então, naturalmente, nós fazemos o acompanhamento também dessa atividade para garantir que o draft aponte efetivamente ou esteja muito próximo, é o que se espera, do peso da balança do terminal.
Análises químicas é um tema do Godoy, mas as análises básicas que são feitas pelas empresas de supervisão são essas: polarização, cinzas, cor, umidade e resíduo insolúvel. É claro que existem outras, amido, sulfito, outros testes, mas esses aqui são os mais básicos e elementares que as supervisoras realizam. A metodologia é da ICUNSA, e aí é a metodologia oficial que nós utilizamos nos métodos no Brasil para fins de certificação para exportação. Bem, aí nós temos aí os principais pontos, é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, que as supervisoras têm tido muita dificuldade para o desempenho das suas atividades nos portos brasileiros. Então, as supervisoras resolveram se reunir e levar ao Ministério da Agricultura um pleito no sentido de que ele, Ministério da Agricultura, através de um regramento chamado RISPOV, possa estabelecer uma nova realidade para os terminais brasileiros. Então, sem enfrentamento, nós simplesmente fomos levar ao Ministério da Agricultura a dificuldade que nós temos enfrentado. Essas dificuldades elas passam por acesso a pontos de coleta, segurança do trabalho, pontos de amostragem, pontos de homogeneização e classificação, inspeção de porões no momento da atracação, acesso às informações, ordem das parcelas embarcadas, identidade e operacionalidade do sistema de pesagem e funcionamento de separadores magnéticos. Então, nós reunimos as empresas de supervisão e cada uma colocou as suas dificuldades e essas são aquilo que reúne, que mais tem causado problema para o exercício das nossas atividades. Não se pode entender que aquele que pretender fazer qualidade, como é o caso das empresas de supervisão, tenham esse grau de dificuldade, porque aí estará comprometido. O trabalho da supervisora ele estará comprometido e isso causa enorme preocupação. Como eu disse no início da fala, nós temos que garantir a qualidade do produto, temos que garantir uma correta amostragem, temos que garantir uma correta preparação de amostras, temos que ter acesso às informações e isso, lamentavelmente, em alguns portos no Brasil, em alguns terminais, nós temos tido esse grau de dificuldade e, por isso, endereçamos essa correspondência ao Ministério da Agricultura, pedindo que ele, Ministério da Agricultura, que é o órgão regulador, possa nos apoiar, possa nos auxiliar. O doutor Hugo Caruso, o Fernando, a doutora Helena Ruggeri estão trabalhando nesse momento. Infelizmente, nós estamos com esse processo hoje do RISPOV parado na Casa Civil. Nós temos trabalhado em conjunto com o governo no sentido de tirar esse regramento da Casa Civil, de forma que, então, os terminais possam fazer a adequação, de forma que nós possamos, então, ter esse pleito devidamente atendido. É um anseio e nós esperamos que isso ocorra muito em breve. Aí é um tema muito espinhoso, é um tema que eu trago aqui porque é uma dor que todos nós temos sofrido. As supervisoras têm sido atualmente, de certa forma, chamadas a responder sobre fraudes nos portos brasileiros. Bem, esse é um tema sensível, é um tema que eu trago apenas como um alerta. Eu tenho pedido cautela para tratar nisso, porque, naturalmente, a gente não sabe muito bem com quem está lidando, com quem nós estamos lidando atualmente nos portos, mas é inegável que houve um crescimento de presença de resíduo insolúvel, principalmente areia, nas cargas nos portos brasileiros. A gente não tem como combater isso, nós temos sofrido muito com isso, temos buscado auxiliar em todos os sentidos os exportadores, os terminais, no sentido de que isso seja trazido a público e que as autoridades possam tomar as providências cabíveis. Pois bem, nós estamos levando isso ao DERIT, junto com a EXA, junto à SCB, junto à ANEC, à BIOV, num esforço conjunto para que as autoridades de segurança pública no Brasil possam nos auxiliar. Eu quero dizer o seguinte, as supervisoras têm sido, em certa medida, responsabilizadas por isso, e isso não nos parece muito justo, porque, primeiro, nós não temos as ferramentas adequadas para fazer as amostragens em determinados locais, não é um assunto que está na alçada das supervisoras, nós não temos como combater isso, o que nos resta é chamar as autoridades para que respondam em relação a isso e possam nos apoiar. A gente
Recentemente, nós tomamos conhecimento agora desse novo prédio da Polícia Federal, que vai estar aqui conosco na Ponta da Praia. É um projeto para 2027 e a gente entendeu nesse recado que a polícia sai daqui do centro da cidade, vai para a Ponta da Praia numa instalação completamente nova, muito mais bem estruturada, para combater uma série de crimes no Porto de Santos, especificamente. Nós temos vários problemas no Porto de Santos relativo à segurança e o que nos toca hoje, infelizmente, é a questão das fraudes nas cargas, sejam elas de açúcar, sejam elas de soja ou de farelo, a exemplo do que vem acontecendo há muitos anos no Porto de Paranaguá. Quero terminar dizendo que as supervisoras vão tentar contribuir com isso, nós estamos dispostos a ajudar, mas efetivamente não temos a solução para esse problema e estamos tentando que as autoridades se sensibilizem para poder tomar aí as devidas providências. Bem, o meu tempo foi... Quero agradecer, permaneço à disposição para as futuras perguntas. Muito obrigado.